Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para tratar do segundo autor do nosso edital, que é um sujeito que vocês conhecem bem, conhecem mais do que vocês imaginam, que é um cara chamado Hans Kelsen. E o livro indicado é A Teoria Pura do Direito. A ideia é demonstrar para vocês que o Kelsen ele está no sangue da gente. Normalmente a gente escuta falar muito mal do Kelsen, dizendo que o Kelsen é positivista, etc. Que a gente tem que abandonar o que o Kelsen diz. Nós não só não podemos abandonar o que o Kelsen diz, como nós respiramos, nós transpiramos o que o Kelsen diz. Eu vou tentar demonstrar isso para vocês, inclusive por meio de uma fala dele no próprio livro. Ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. A única coisa que eu estou fazendo aqui nesse livro é transformando o que nós, enquanto cientistas do direito, fazemos no dia a dia. Eu vou só colocar isso de forma sistematizada, que é essa a ideia da teoria pura do direito do Hans Kelsen. Bem, vamos lá. Qual a ideia, assim, outras ideias que estão ao redor desse livro? Se você pegar aqui o livro, no prefácio, a primeira edição do livro, né? E ele tem uma data aqui, é de maio de 1934, só para você localizar o Kelsen do espaço no tempo. Em maio, Genebra, em maio de 1934, o Kelsen faz o prefácio à primeira edição. E aí, o que ele vai tentar fazer nesse livro? Uma coisa que a gente tem que ter ideia é que na passagem do século XIX para o século XX, houve várias teorias jurídicas, teorias filosóficas, teorias sociológicas, que já eram prenúncio de uma exaustão assim, do modo positivista de fazer o direito. Então, escola sociológica, jurisprudência livre, várias escolas tentando questionar um pouco esse quadradismo, vamos dizer assim. Isso é uma palavra minha, não estou pegando de ninguém. Esse quadradismo do direito. E aí o que o Kelsen tenta fazer? Ele tenta colocar um pouco as coisas nos eixos. Então eu vou ler para vocês um trecho do prefácio à primeira edição do livro. Ele diz o seguinte: olha, há mais de 2 décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda ideologia política. Lembrando que tinha uma escola do direito muito famosa desde o final do século XVIII, começo do século XIX, que é a teoria crítica do direito, cujo expoente principal chamava Karl Marx. O que o Kelsen tenta fazer é tirar o direito, separar o direito da política, da ideologia, para criar essa ideia de teoria pura do direito. Então, ele vai tentar purificar de toda a ideologia política, de todos os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade, porque consciente da legalidade específica do seu objeto. Logo, desde o começo, foi meu intento levar a jurisprudência aqui não como conjunto de decisões, jurisprudência como ciência do direito. Logo desde o começo, foi meu intento elevar a jurisprudência, que se esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Ele diz o seguinte: não, a ciência do direito não pode ser contaminada com essas coisas. E aí, sabe o que muitas vezes cai nas provas da defensoria pública? A literalidade do texto. Eu vou mostrar para vocês, enquanto estiver raciocinando junto com vocês aqui, um item que caiu exatamente a literalidade do texto do livro do Hans Kelsen na prova da Defensoria Pública. Então vamos lá. No começo do livro, quando ele fala de direito e natureza, ele diz o seguinte: olha, a teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo em geral. Aí ele vai dizer o seguinte: eu sei que existem vários ordenamentos jurídicos vigentes no mundo. Mas eu vou criar uma teoria que é uma teoria central, uma teoria que pode ser utilizada em qualquer lugar. Ele diz assim, ó, não de uma ordem jurídica especial, é a teoria geral do direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, nacionais ou internacionais. Contudo, fornece uma teoria da interpretação. Logo, a ideia do Kelsen, ao escrever o livro, é criar uma teoria geral e pura do direito. Segundo aspecto que ele menciona logo aqui nas primeiras páginas. Como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. Então, note que a todo momento o livro tem uma linguagem que é metodológica. Toda ciência tem um objeto, né?
Nós temos a ciência e cada ciência tem o seu objeto e sua metodologia. Então o Kelsen ele tenta dar um ar de cientificidade ao direito ao escrever a teoria pura do direito. Então diz o seguinte: como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto, procura responder a essa questão. E aqui reside o buziz da questão, que é uma expressão, uma frase que já caiu inclusive em prova da Defensoria Pública. A frase é a seguinte: procura o livro Teoria Pura do Direito, procura responder essa questão: o que é e como é o direito. Mas já não lhe importa a questão de saber como deveria ser o direito, ou como ele deve ser feito. É a ciência jurídica e não ciência política do direito. Então a questão é dizer o seguinte: na teoria pura do direito, o Kelsen quer descobrir o direito como ele deveria ser. Não. Esse mundo ideal, esse mundo platônico não interessa ao Kelsen. Ele quer saber o direito como ele efetivamente é. Tá bom? Então, primeira coisa, não é uma teoria de ordenamentos espaçados. Não, é uma teoria pura genérica. Segundo elemento, a teoria pura, ela se interessa pelo direito como ele é, e não como ele deveria ser ou como ele deveria ser feito. E o terceiro elemento é o seguinte, também já caiu em prova. O fato dele criar uma teoria pura do direito não tira, na genialidade do Kelsen, não tira dele a noção de que o direito, as normas sociais, elas têm outras formas de serem estudadas. Então existem outras ciências que ele não relega. Portanto, se cair na prova assim, a teoria pura do direito, na obra, o Kelsen acha que a teoria é a única possível para estudar o direito. Não, ele reconhece outras ciências. Veja só o que ele diz, olha, de um modo inteiramente, ele critica essas abordagens da ciência jurídica que usam metodologias de outra ciência. Então ele está dizendo que a ciência jurídica naquela época estava atuando de forma inteiramente acrítico. Aí ele diz, a jurisprudência tem se confundido com psicologia e sociologia, com a ética e com a teoria política. Esta confusão pode, porventura, explicar-se pelo fato de essas ciências se referirem a objetos que, indubitavelmente, têm uma estreita conexão com o direito. Quando a teoria pura empreende delimitar o conhecimento do direito em face dessas disciplinas, falo-á não por ignorar ou muito menos por negar essa conexão, mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto. Então entenda que a teoria pura do direito é uma ideia de um normativismo cientificista. Ele vai dizer qual é o objeto da ciência, que é o estudo da norma, e uma metodologia adequada. E na metodologia ele vai dizer o seguinte, eu não quero saber o aspecto psicológico do magistrado, eu não quero saber o aspecto da eficácia social da norma, eu quero saber a norma na sua relação lógico-sistemática com o sistema. Essa é a ideia da teoria pura do direito. E é assim que começa o edital, né? Teoria pura do direito. Vamos então a outros itens que são importantes e eu vou tentar demonstrar para vocês de novo que essa obra ela é uma obra que nós respiramos ela sem nem saber. Apesar de algum aspecto assim que tem uma exaustão filosófica, né? Mas fora esse aspecto meio chatinho assim do ser e dever ser, a teoria pura é uma obra que gera em você um aspecto de intuição. Tem elementos aqui que são intuitivos, coisas que vocês sabem, conhecem, já fazem, já raciocinam dessa forma, mas ele foi o primeiro a enunciar essa forma de raciocínio jurídico. Tá bom? Vamos nessa então. Bem, primeira coisa que está no edital e que decorre desse raciocínio introdutório que a gente acabou de ter aqui é a ideia do normativismo jurídico kelseniano. Ele vai apresentar a norma jurídica, né, como um esquema de interpretação. É o título, eu estou lendo aqui para vocês. A norma como esquema de interpretação. Prestem atenção, o Kelsen, nós temos possibilidades interpretativas, formas de ver o mundo, de tocar o sensível. O Kelsen diz o seguinte, o Kelsen dizendo, eu enxergo o mundo por intermédio da norma. Essa é a ideia do normativismo. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que torna jurídica, o que torna a comunidade jurídica
não é o costume, não é a faticidade. O que torna uma comunidade jurídica é a estrutura normativa. Então, a ótica que o jurista tem que ter, a ciência do direito tem que ter, é a ótica normativista. Não existe outra ótica. Por isso que ele separa psicologia, sociologia, política. Ele diz que o estudo das normas tem que ser a partir dessa visão normativista. Aí ele diz o seguinte, olha, ele fala assim, ó, nós temos fatos sociais. A sociologia estuda os fatos sociais. A filosofia estuda os fatos sociais. A política também. Mas o que torna um fato juridicamente relevante não é o fato em si. Qualquer possibilidade do examinador querer colocar na boca do Kelsen alguma coisa que fuja da estrutura normativa, você pode marcar falso. Tá bom? O Kelsen não vai admitir, por exemplo, o direito subjetivo como algo, como um ato de vontade do próprio sujeito. O próprio magistrado, dentro de uma discricionalidade que ele conhece, que ele põe lá como moldura normativa, ele está preso a essa possibilidade de interpretação pela força da lei. O magistrado ele pega uma norma geral, genérica, abstrata, que é a lei, e cria uma norma individual por intermédio de uma sentença. Então, a visão de todo o livro está contaminada por essa visão normativista. Então, olha só. O que transforma esse fato, um fato social qualquer, num ato jurídico que eles chamam de ilícito ou ilícito, não é a faticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal como determinado pela lei da causalidade, de ciências físicas e etc. Mas o sentido objetivo que está ligado a esse ato, a significação que ele possui, o sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a, o fato em questão, por intermédio de uma norma. Então, a ótica interpretativa do mundo jurídico em Hans Kelsen é a ótica normativista. É isso que consiste o normativismo jurídico kelseniano. A norma funciona como um esquema de interpretação. Anotem isso, gente, isso é muito importante. Essa frase é uma frase sintética que vai fazer com que vocês lembrem essa ideia central do raciocínio do Kelsen, e qualquer enunciado da questão que fuja disso, você marcar como falso. A norma jurídica, a norma funciona como esquema de interpretação. Por outras palavras, o juízo em que se anuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico ou antijurídico é o resultado de uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa. A norma é o centro do sistema no raciocínio kelseniano. Daí a ideia de normativismo jurídico kelseniano. Dentro ainda desses aspectos iniciais, mas centrais para compreender todos os itens do edital, nós temos uma categoria em Kelsen que é uma categoria do dever. Se você gosta de ciência política, eu tenho um conceito da ciência política que é central para a ciência política, que é o conceito de poder. O poder em ciência política é a prerrogativa ou o direito, vamos dizer assim, que uma pessoa tem de influenciar ou de conduzir o comportamento de uma outra pessoa como o emissor da ordem quer. Isso é poder. Vamos raciocinar a ideia de dever social em Kelsen por essa mesma lógica. Né? O dever em Kelsen ele seria um ato intencional dirigido à conduta de outra pessoa. Dever. Ato intencional, um ato de vontade, né, dirigido à conduta de outra pessoa. Essa expressão desse ato de vontade, ela vai acontecer quando? Em três hipóteses. E aí o Kelsen ele esclarece um pouco, ele está dizendo o seguinte, olha, dever não é só uma ordem, uma obrigação. Pode ser também uma obrigação. Então a gente vai dizer o seguinte, eu vou ler um texto aqui para vocês. O dever é uma expressão, né, que acontece quando alguém ordena, quando alguém permite uma determinada conduta, ou quando você confere o poder de alguém realizar alguma coisa. Então, nesse terceiro aspecto, você tem que lembrar, por exemplo, e aí na aula final eu vou tentar amarrar um pouco os autores para dizer que eles se comunicam um pouco. Então, quando uma lei confere disciplina o processo legislativo, essa ideia é fundamental também no raciocínio do Kelsen, ele está dando um poder para a lei fazer outra coisa. Então, o ato de vontade é a expressão
para que outra pessoa se comporte quando ela está ordenando, quando ela está permitindo uma conduta qualquer e quando confere um poder para fazer alguma coisa. E aí, aqui tem a ideia da separação entre o ser e o dever ser, que é a parte árida. Quando a gente se depara com uma teoria que tem uma parte muito árida, a única coisa que a gente tem que fazer é decorar as coisas, não tem razão de ser. A gente tentar criticar isso. Então, quando vocês se tornarem defensores, depois que passarem na prova, vocês voltam a ler para tentar aprofundar. O que convém que vocês saibam aqui é o aspecto básico dessa distinção, dessa visão dualista, que é auxeniana, entre ser e dever ser. Diz ele, a norma, normativismo jurídico auxeniano, é algo que deve ser ou que deve acontecer. Então, a norma, nessa visão dualista, a norma é um dever ser. Ou seja, alguém deve se comportar de determinada forma. O ato de vontade de que a norma constitui o sentido é o ser. De novo, decorem, gente, não tem jeito. O ato de vontade de que a norma jurídica constitui esse sentido visado por essa vontade é um ser, tá bom? O ato de vontade. A norma é o dever ser. A norma como sentido desse ato é o dever ser. E o ser é o ser fático do ato de vontade. Não tem como aprofundar um pouco mais nisso aí. Vamos lá. Diz o Kelsen. Norma é o sentido de um ato, tá bom? É o que eu falei agora há pouco. A norma é um sentido de um ato de vontade. A norma é um sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, ela é permitida ou especialmente facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém. Então, ordem não é só uma determinação negativa, pode ser uma autorização e pode ser uma autorização para fazer alguma coisa. Então, nesse ponto, importa salientar que a norma, como um sentido específico de um ato intencional dirigido à conduta de outrem, é qualquer coisa de diferente do ato de vontade cujo sentido ela constitui. Foi essa parte que eu acabei de explicar para vocês. Na verdade, a norma é um dever ser. Qualquer menção na prova de que a norma é ser e não dever ser é o caminho errado, tá bom? Na verdade, a norma é um dever ser. E o ato de vontade de que ela constitui o sentido é um ser. Pronto. Não tem como criticar, não tem como dialogar filosoficamente aqui, porque não é o lugar. Você só tem que decorar isso. A norma é um dever ser e o ato de vontade de que ela constitui o sentido é um ser. Pronto. É isso que você tem que saber. Uma outra coisa que é central também para compreender a obra do Kelsen e toda a obra do positivismo jurídico, etc., é a relação que existe entre direito e moral. Então, uma coisa que você tem que saber, não pode nunca esquecer, porque é um pouco assim intuitivo você achar que o Kelsen rejeita outras ordens normativas. Não. Principal, muito importante, em Kelsen, moral e direito são ordens sociais. Em Kelsen, moral e direito são ordens sociais normativas, ou seja, elas regulam a conduta humana. Isso não pode nunca ser esquecido. Então, a conclusão lógica disso é a seguinte: se tiver uma questão na prova dizendo o seguinte, olha, a ciência jurídica é a única ciência que descreve as normas sociais. Não é. E aí, para fazer um paralelo assim superficial do Kelsen com Kant, coloca no seu caderno assim, ó, ética, escreva ética, moral. Em cima, ética e do lado, moral. Embaixo, normas jurídicas, ciência jurídica. Ética, na frente, moral, ciência jurídica, normas jurídicas. A ética, para Kelsen, é a disciplina que tem por objeto a moral. Certo? Ética é o nome da ciência, da disciplina que estuda a moral. A ciência jurídica é a disciplina, é a ciência que tem por objeto as normas jurídicas, certo? De novo, o Kelsen ele não rejeita outras ciências na teoria pura do direito. Ele não tem essa pretensão de unicidade, de completude. Nesse aspecto, não tem isso na teoria pura do direito.
Mas aí ele começa a dizer o seguinte, olha, eu vou demonstrar para vocês como é que se relaciona o direito com a moral. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui nós temos aspectos que são contraintuitivos, não é o feijão com arroz básico. Aí o Kelsen vai começar a desmentir, né, do ponto de vista dele, algumas teorias que vigiam naquela época da relação que existe entre direito e moral. Então, um primeiro item do livro é a moral como regulamentação da conduta interior. Então, existe até hoje, tem gente que defende a ideia de que o direito regulamenta a nossa atividade do ponto de vista exterior e a moral regulamenta a nossa vida interna, nosso psíquico, né? Então, o Kelsen, ele rejeita isso. Olha só o que ele diz. O suicídio não pode ser apenas proibido pela moral, mas tem de o ser também pelo direito. A coragem e a castidade não podem ser apenas deveres morais. Lembrando, castidade aqui, lembrando que ele escreveu isso no começo do século passado. Tá? Então ele diz, a coragem e a castidade não podem ser apenas deveres morais, são também deveres jurídicos. E também a concepção frequentemente seguida de que o direito prescreve uma conduta externa e a moral uma conduta interna não é acertada. Ou seja, se o examinador quiser dizer na questão que o Kelsen admite essa ideia de que a moral regulamenta a conduta interior e o direito regulamenta a conduta exterior, é falso. Ele não defende isso, ele rejeita expressamente. Tá? Então, e também a concepção frequentemente seguida de que o direito prescreve uma conduta externa e a moral uma conduta interna não é acertada. As normas das duas ordens determinam ambas as espécies de conduta. Então, a primeira coisa que você tem que saber nessa relação de direito e moral é que o Kelsen rejeita essa ideia segundo a qual a moral seria um mero regulamento da conduta exterior, rejeitado pelo Kelsen. Outro item que é rejeitado também aqui pelo Kelsen, e isso aqui é muito importante, a moral como uma ordem positiva sem caráter coercitivo. Também, até hoje, a gente escuta essas coisas de internet dizendo que a moral não há coercibilidade nas normas morais. Só haveria coercibilidade nas normas jurídicas. Experimenta você usar a roupa inadequada num ambiente inadequado. Experimenta fazer isso. É óbvio que você não vai ser preso por isso, né? Mas o simples olhar, às vezes, ele tem um caráter que constrange, às vezes, muito mais do que uma multa. Eu já passei por isso, eu não sei se vocês já tiveram esse azar, né? De proferir uma palavra infeliz no momento inadequado. Isso é muito triste. Então não há norma jurídica que regulamente isso, mas isso não significa dizer que a violação de uma regra moral não tenha consequência. Não haveria coercibilidade. Então, o que o Kelsen diz? E aqui, esse aspecto é muito enfatizado pelo Bobbio. Quando ele vai, a partir do Kelsen, ele vai fazer a distinção entre moral e direito. Os dois dizem o seguinte, o que diferencia não é em referência à produção normativa. O que diferencia é o nível, a espécie da coercibilidade. Ele diz, só o direito possui um aparelho pré-determinado que vai punir. A moral não tem esse aparelho. A moral pune, mas não por uma forma procedimentalmente prevista. Diz então o Kelsen, uma distinção entre o direito e moral não pode encontrar-se naquilo que as duas ordens sociais prescrevem ou proíbem, mas no como essas duas ordens prescrevem ou proíbem uma determinada conduta. O direito só pode ser distinguido essencialmente da moral se concebe como uma ordem de coação, ou seja, uma ordem normativa que procura obter uma determinada conduta humana, ligando à conduta oposta um ato de coerção socialmente organizado. Não é qualquer pessoa que pode aplicar a pena de multa, não é qualquer pessoa que pode aplicar a pena de prisão, não é qualquer pessoa que pode usar a violência da forma legítima. Certo? Só o direito regulamenta isso. A moral não tem essa regulamentação. Então,
A moral é uma ordem social que não estatui qualquer sanções desse tipo, visto que as suas sanções, elas existem, portanto, para Kelsen, apenas consistem na aprovação da conduta conforme as normas e na desaprovação da conduta contrária às normas, nela não entrando sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física, que é um outro aspecto que diferencia o direito e a moral. Só o direito autoriza o uso legítimo da força, já diria Max Weber. Aqui é um diálogo entre o Kelsen e o Weber, que é um professor anterior na universidade onde ele dá aula. Então, segundo critério de distinção que é rejeitado pelo Kelsen, é que a moral não teria um caráter coercitivo. Tem caráter coercitivo, mas não tem uma coercibilidade organizada, com um aparelhamento, com pessoas que são destinadas para poder fazer a punição ou não, tá bom? E uma outra coisa que é um aspecto central da obra Teoria Pura do Direito, inclusive do positivismo jurídico de uma forma geral, é a ideia da separação entre direito e moral. O Kelsen reconhece que existem normas morais, mas se alguma hora na prova de vocês aparecer a expressão segundo a qual a justificação do direito se dá por normas morais ou a legitimação do direito se dá por normas morais, fuja disso. É falso, é falso, é falso, muito falso. Diz o Kelsen. Por tal forma, pois, não se aceita de modo algum a teoria de que o direito, por essência, representa o mínimo moral que uma ordem coercitiva, por poder ser considerada como direito, tem de satisfazer uma exigência moral mínima, teoria do mínimo ético. Como esta exigência, na verdade, pressupõe uma moral absoluta, determinada quanto ao conteúdo, ou então um conteúdo comum a todos os sistemas da moral positiva. O que o Kelsen critica quando ele se contrapõe às teorias que dizem que o direito deve legitimar-se com base em critérios morais? Ele diz o seguinte: não existe uma moral única. Existe uma pluralidade de cosmovisões. Então, se você submeter a validade do direito a um critério moral, você está simplesmente acabando com a validade do direito, porque não tem um critério moral único, certo? Então, não existe relação necessária da validade jurídica com critérios morais, tá? Diz assim, ó, a exigência de uma separação entre direito e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta moral absoluta, única, válida, a moral por excelência. Então, o Kelsen defende uma separação, ele é um separatista da relação direito e moral. A moral não vai justificar o direito. E aí o Kelsen passa a tratar de um tema que é um tema que também é importantíssimo para o positivismo e para a própria teoria pura do direito, que é a ideia de o fundamento de legitimidade, o fundamento de validade das normas do sistema, desse sistema obrigacional que toda comunidade jurídica tem. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o Kelsen foge da ideia segundo a qual o que legitima, o que fundamenta o direito é a moral. Não. Ele vai dizer, não há uma relação necessária entre direito e moral. Tá bom? A moral não justifica o direito. Tem um outro texto aqui que eu queria ler para vocês, que é o seguinte: a necessidade de distinguir o direito da moral e a ciência jurídica da ética significa que, do ponto de vista de um conhecimento científico do direito, teoria pura do direito, a legitimação do direito por uma ordem moral distinta da ordem jurídica é irrelevante, pois a ciência jurídica não tende a aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas de conhecer ou descrever. Essa é a teoria pura do direito. O Kelsen não quer transformar. O Kelsen quer simplesmente conhecer o direito para descrever o direito, tá bom? O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo como valor jurídico por ele descrito. Faz um favor para mim. Pega o Código de Processo Civil que está aí na sua frente, eu sei que está, e abra no artigo 1º. Você vai ver assim, ó. O processo civil brasileiro tem que ser fundamentado em valores e normas da Constituição. Então, uma questão excelente para colocar na sua prova.
o examinador transcreve esse dispositivo do artigo 1º do CPC e diz o seguinte: o Kelsen endossaria essa ideia de valor dentro do direito. Não endossaria. O Kelsen afasta a ideia de valor do direito. O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito. Ele vai simplesmente conhecer e descrever o direito. Tá claro isso? Muito bem. Bem, mas se não é a moral que justifica o direito, se não é a moral que legitima as ordens, o que vai legitimar as ordens jurídicas? O Kelsen vai criar um mecanismo que é um mecanismo interessante do ponto de vista filosófico, porque ele põe fim ao debate. Quando a gente pensa, por exemplo, em direito natural, quando a gente pensa num direito que é o direito que antecedeu o direito positivo, a gente sempre tentava justificar a ordem jurídica a partir de uma lógica transcendental, uma lógica metafísica. Sempre tinha uma pergunta: mas por que eu tenho que obedecer ao rei? Mas por que o rei está mandando? É sempre uma pergunta que não tem fim. O que o Kelsen cria? Ele cria um mecanismo para colocar fim a essa pergunta. Olha, o questionamento a respeito do fundamento, ele tem um teto. Que teto é esse? É a chamada norma hipotética fundamental. Norma fundamental. A Grundnorm, norma fundamental. Então, diz o Kelsen, e aqui começa a ideia da obviedade da teoria kelseniana. Vamos lá. Ele diz o seguinte: olha, se você considera o ordenamento jurídico como um sistema, e aí, gente, se você acha muito ruim ler o Kelsen, o que você pode fazer? Você pega o livro do Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, tá ali em cima, e leia o livro. É simplesmente uma tradução dessa obviedade kelseniana. Então, o que o Kelsen diz? Ele cria essa ideia de uma pirâmide normativa que ele nunca desenhou, mas essa ideia de pirâmide normativa, de um sistema escalonado de normas, decorre dessa lógica dele. Então, quando eu disse no começo da aula que nós raciocinamos kelsenianamente, nós pensamos juridicamente pela ótica paradigmática do Kelsen, é disso que se trata. A gente não consegue imaginar o sistema de outra forma que não esse sistema organizado ou descrito, descrito pelo Kelsen. Então ele diz o seguinte: se você considera o conjunto de normas como um sistema, você precisa encontrar uma unidade nesse sistema, considerar uma sistematidade nessa ordem jurídica. E ele vai dizer o seguinte: olha, como já notamos, a norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, uma norma superior. É o sistema escalonado. Se você já estudou o controle de constitucionalidade para a prova da Defensoria Pública, você sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Mas a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação da causa de determinado efeito, perder-se no interminável. Existe um ato administrativo. Qual o fundamento dele? O fundamento dele é uma ordem normativa interna do órgão. Qual o fundamento dessa ordem? A lei. Qual o fundamento da lei? A Constituição. Qual o fundamento da Constituição? E nunca acaba as perguntas. Ele diz o seguinte: precisa botar um fim nisso. O fim, o nome disso é norma hipotética fundamental. Então, como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta. Atenção, isso já caiu em prova. Essa norma hipotética fundamental, que é o fundamento de validade, que é o que liga, que é o que faz com que o sistema seja considerado como um sistema, ela é pressuposta. A lei é posta, o ato administrativo é posto. A norma hipotética fundamental não é posta por ninguém. Porque se você considera que a norma hipotética fundamental, que é o fundamento de tudo, ela é posta por alguém, a pergunta nunca vai acabar. Mas esse alguém é legítimo para poder botar essa norma? Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com as perguntas. Então vamos dizer o seguinte: existe uma norma hipotética fundamental e ela é pressuposta. Não se questiona isso, tá bom? Tem grandes críticas em relação ao Kelsen por causa disso, mas é assim que ele pensa e é assim que você tem que colocar na sua prova. Então vamos lá. A sua validade, a validade dessa norma hipotética fundamental, já não pode ser derivada de uma norma mais elevada. O fundamento da validade, uma tal norma pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma fundamental, tá bom? E tem na tradução Grundnorm em alemão.
Já para ela, tivemos de remeter a outro propósito. Então, essa é a chamada norma hipotética fundamental. O Kelsen ele vai dividir a forma de apresentação do direito a partir de duas teorias. Uma teoria chamada de estática e uma teoria chamada de dinâmica. A teoria estática, o objeto dessa forma de enxergar o direito é o direito como um sistema de normas em vigor, tá? É um momento estático, parado. Se você pegar o livro, você vai ver no índice, aqui no item 4, por exemplo, ele dá o nome de estática jurídica. O que tem dentro desse item 4? A sanção, o estudo da sanção é o estudo da norma em vigor. O estudo do dever jurídico e da responsabilidade, o direito subjetivo que ele nega, não está no edital, mas o Kelsen cria uma teoria negativista do direito subjetivo. Ele diz, isso que vocês chamam de direito subjetivo, na verdade, não existe. Na verdade, isso que vocês chamam de direito subjetivo é o mero reflexo do dever jurídico. Tá? Então, dentro da estática, ele estuda sanção, dever jurídico, direito subjetivo, capacidade de exercício, relação jurídica, sujeito do direito. Então, a teoria estática, ela vai estudar o direito como um sistema de normas em vigor. De outra forma, você pode estudar o direito como do jeito que o direito é produzido e do jeito que o direito é aplicado. Aqui já não é mais o direito estático, aqui é a teoria dinâmica do direito, na divisão kelseniana. Então, enquanto lá na teoria estática o momento ele é parado, estático, na dinâmica é exatamente o movimento do direito, da sua criação e da sua aplicação. Tá? Então, uma coisa que é importantíssimo para entender a lógica kelseniana e a lógica positivista que decorre daqui desse livro é a seguinte ideia: o direito regulamenta a própria produção do direito. Não existe outro sistema normativo que tenha essa característica. Somente o direito normativo tem a possibilidade de disciplinar a própria elaboração normativa. Então, pegue a sua Constituição, que eu sei que está aí do seu lado, abra lá no 59 ao 69. Você vai ver lá como é que é feita uma lei no Brasil. Ou seja, como é disciplinado o processo legislativo. Então, é o direito que disciplina a elaboração, a produção do próprio direito. Tá bom? Isso decorre dessa teoria dinâmica do direito, ou seja, como o direito é produzido e como o direito é aplicado. E aí, essa ideia de um sistema escalonado de normas é fundamental. Vamos lá. Vou ler alguns trechos para vocês aqui. Ó. Na página 220, está dizendo o seguinte, olha, sim, uma questão que é importante, que já caiu na Defensoria Pública, é a seguinte: a norma hipotética fundamental, como critério de validade, uma coisa que é difícil um pouco de compreender, mas é assim que cai na prova, nas provas de Defensoria Pública. Ela não depende do seu conteúdo, tá? Qualquer tentativa do examinador de ligar o Kelsen ao conteúdo das normas, nesse aspecto de critério justo, injusto, moral, imoral, ético ou não ético, que tem a ver com valor, não é importante para a teoria pura do direito. A teoria pura do direito, ela se limita a compreender, a conhecer e descrever o direito no aspecto lógico-formal e não no aspecto conteudístico. Diz o Kelsen sobre isso. Olha só, uma norma pertence a um ordenamento jurídico que se apoia numa tal norma fundamental, a norma hipotética fundamental, porque ela é criada pela forma determinada através dessa norma fundamental, e não porque tem um determinado conteúdo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A norma fundamental apenas fornece o fundamento de validade, e já não também o conteúdo das normas que formam esse sistema. Então, a norma hipotética fundamental está atrelada a um critério formalístico e não conteudístico. Mas aqui adiante ele diz o seguinte, olha, o sistema de normas que se apresenta como uma ordem jurídica tem essencialmente um caráter dinâmico, essa teoria dinâmica de como as normas são produzidas. Uma norma jurídica não vale porque tem determinado conteúdo. Então, de novo, em outro trecho, ele está deixando claro para a gente, e o examinador gosta disso, ele está dizendo o seguinte: a validade, o critério de validade não está atrelado ao conteúdo da norma, e sim a forma através da qual a norma ingressa no ordenamento jurídico. Então,
Uma norma jurídica não vale porque tem determinado conteúdo. Quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido pela vida de um raciocínio lógico de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criada por uma forma determinada. Em última análise, por uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence ela à ordem jurídica, cujas normas são criadas em conformidade com essa norma fundamental. Tá bom? E aqui, por fim, só para a gente acabar a nossa aula, a ideia da obviedade. Eu sei que é chato, é maçante essa aula do Kelsen, porque às vezes você tá enxergando uma teoria filosófica que descreve como nós raciocinamos juridicamente. Ah, mas o Kelsen nunca reconheceu isso. Reconhece, olha aqui o que ele diz, olha só. Com a sua teoria da norma fundamental, a teoria pura do direito, de forma alguma, inaugura um novo método de conhecimento jurídico. Ela apenas conscientiza aquilo que todos os juristas fazem, quase sempre inconscientemente. Então, o seu examinador quer pegar você no pulo, quer dizer o seguinte, olha, o Kelsen, ele reconhece na própria teoria pura do direito que ele está inovando, que ele está criando uma metodologia que nunca antes tinha sido usada na história desse país. Não. Ele está dizendo o seguinte, eu estou descrevendo para vocês o óbvio. Diz ele, a teoria da norma fundamental é somente o resultado de uma análise do processo que o conhecimento jurídico positivista desde sempre tem utilizado. Ponto final. É só isso que ele apresenta. Então essa é a chamada teoria pura do direito de Hans Kelsen. Esses são os aspectos principais que eu acho que são relevantes para a sua prova, sempre lembrando que nós teremos uma aula na qual nós vamos responder questões anteriores, nós vamos retomar e fazer uma costura do raciocínio desses autores que nós estamos aprendendo aqui. Tá bom? Até loguinho, até a próxima.